Se você tem problema em atrair cliente e lead para o seu negócio, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como eu tenho feito isso para o meu negócio, que é uma corretora de seguro de vida que nasceu há menos de 6 meses, já faturou R$150 mil com uma margem acima de 80%, fazendo isso quase que exclusivamente produzindo conteúdo e atraindo leads orgânicos no LinkedIn. Para quem não me conhece, meu nome é André Oliveira, eu sou consultor de marketing, influenciador digital e tenho alguns negócios, sendo um deles uma corretora de seguro de vida. Bom, quando a gente começou a nossa corretora de seguro de vida, eu e meu sócio, o Henrique, a gente tinha uma grande dúvida que era como nós iríamos atrair esses leads para seguradora, para corretora. Porque hoje no mercado de seguro de vida, que é um mercado altamente competitivo, o lead no digital é muito caro, então quase que essa operação não para de pé. E eu vim com uma hipótese, e a hipótese era, e se nós produzíssemos conteúdo no LinkedIn para atrair as pessoas que estão lá? Muitas pessoas pensam que o LinkedIn é apenas uma rede social B2B, ou seja, que você vende para empresas. Mas dentro do LinkedIn existem várias pessoas com problemas pessoais e você pode endereçar esses problemas pessoais lá dentro do LinkedIn e fazer vendas para essas pessoas, ou seja, vender B2C. Então a hipótese que eu tinha inicial era essa, que se a gente entrasse ali no LinkedIn falando de seguro, que eu via um oceano azul, porque eu não via nenhum corretor, não via ninguém falando sobre o assunto de seguro de vida ali no LinkedIn, e a gente achar um lugar onde teríamos pouca competição em volta daquele conteúdo. Então essa foi a hipótese que a gente teve e a partir disso a gente decidiu tomar os primeiros passos. Eu, como já tenho uma presença no LinkedIn forte e voltada para o marketing, eu não poderia trabalhar seguro de vida lá dentro, não conseguiria aproveitar minha audiência para isso, até aproveitei, mas de outras formas, que eu vou te falar como. E então a gente tomou a decisão de começar o perfil do meu sócio no LinkedIn, ele nem tinha perfil no LinkedIn, e a gente abriu o perfil dele, se eu não me engano, em março, 21 de março, 22 de março, foi o dia que a gente criou o perfil dele ali e o dia que a gente postou o primeiro conteúdo. Se eu não estou enganado, 4, 5 dias depois a gente já tinha gerado o primeiro lead. Lembrando que quando eu trouxe a hipótese de utilizar o LinkedIn para produção de conteúdo, para atrair esses clientes, eu disse ao meu sócio que provavelmente demoraríamos aí 3 meses para ter os primeiros resultados, mas aí, se eu não me engano, em 10 dias a gente já tinha realizado a primeira venda e a coisa foi tracionando. Com 3 meses a gente já estava ali, já tinha passado os 30, 40 clientes. Eu não lembro dos números muito bem, tá? Eu tô olhando aqui pra frente, eu tô com uma colinha, eu não quero fazer esse vídeo com edição para você ver um pouquinho de naturalidade na internet, seguindo o meu parceiro Jonas Castro, que tem feito muito bem isso, tá? Uma outra coisa para a gente ter escolhido o LinkedIn foi que o meu sócio trabalha numa empresa, eu tenho outra empresa e a gente não tem tempo, então a gente é part-time, né, que é o que a pessoal gosta de falar. Então se a gente fosse produzir conteúdo, o conteúdo escrito é muito mais fácil de produzir, então esse vídeo aqui, ele dá muito mais trabalho, eu tenho que gravar o vídeo, eu tenho que editar o vídeo, depois eu tenho que subir o vídeo. Já escrever não, escrever simplesmente você vai lá, você escreve, então isso foi o primeiro motivo para a gente ter escolhido o LinkedIn, né, que é um canal de escrita, é muito mais fácil você produzir o conteúdo. Segunda coisa, como eu já disse, né, a gente enxergou ali um oceano azul e pode ter certeza que talvez dentro do seu negócio existe um oceano azul, eu vou falar disso mais no final do vídeo, tá? E o terceiro ponto é que eu já tinha uma presença grande no LinkedIn, então eu conseguiria aumentar o alcance das publicações do meu sócio a partir do meu perfil. Eu vou falar como a gente faz isso, como a gente fez isso no começo, como a gente faz isso hoje, como você pode fazer com os seus conteúdos no LinkedIn para atrair mais clientes, tá? E tem um quarto ponto também, é que o LinkedIn tem um efeito de rede muito forte. Então, a partir do momento que uma pessoa comenta numa publicação, essa publicação que a pessoa comentou aparece para outras pessoas. E eu sei muito bem utilizar esse efeito de rede ao nosso favor para que a gente crescesse mais rápido. Tanto que hoje, o perfil do meu sócio aí, nos últimos 3 meses, ele tem mais de 2 milhões de impressões, ou seja, os conteúdos dele chegaram a mais de 2 milhões de pessoas. Vou ver se eu coloco esse número aqui. E a gente já bateu mais de 6 mil seguidores só em 6 meses, de forma 100% orgânica, tá? Essas são algumas vantagens do LinkedIn e tanto da produção de conteúdo no LinkedIn. Porque você vai ter mais alcance, geralmente você tem um oceano azul, tem menos pessoas produzindo conteúdo lá,
poucas pessoas pensaram fora da caixa, então pode ser que no seu nicho você encontre um espaço ali dentro do LinkedIn que não tem ninguém produzindo conteúdo, mas que no Instagram tá cheio, no YouTube tá cheio, ou no TikTok tá cheio, mas que no LinkedIn não tem ninguém, então fica muito mais fácil você se destacar lá dentro, beleza? E aí, faltava uma coisa, decidir o nosso nicho. E quando você vai decidir um nicho para o seu negócio, principalmente pensando no LinkedIn, você tem que se fazer a seguinte pergunta: o nicho que eu escolhi trabalhar, eu consigo acertar a segmentação ali dentro? O que eu quero dizer com isso? O nicho que nós escolhemos para trabalhar dentro do LinkedIn foi tentar atrair profissionais da área de tecnologia, então desenvolvedores, analistas de sistema e tudo mais, eu não sei todos os nomes, engenheiros de dados, foi tentar encontrar esses desenvolvedores e principalmente desenvolvedores que eram PJ, porque existe dentro do LinkedIn um grande movimento com canais como Trampar na Gringa, Job na Gringa e tudo mais, que são canais que trabalham com desenvolvedores para ajudá-los a trabalhar na gringa. E geralmente quando você vai trabalhar na gringa, você vai ser PJ, você não vai ser CLT. Então eu observei esse nicho e vi se existem pessoas, canais, né, páginas trabalhando com esse nicho lá dentro do LinkedIn, é um nicho fácil de ser endereçado. Se é fácil de ser endereçado, é fácil de eu conseguir falar com esse pessoal. Porque não adianta nada você ter uma ideia, vou pro LinkedIn, sendo que você não consegue encontrar o seu público lá. Então sempre que você for pensar um nicho, independente se é LinkedIn, independente se é outra rede social, você tem que botar na sua cabeça se é fácil encontrar a segmentação, ou seja, é fácil passar a mensagem para o público que você quer, tá? E pensando um pouquinho, dá para você chegar nisso. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, como você pode fazer para o seu negócio, tá? E aí, feito isso, a gente decidiu a rede social, a gente decidiu o conteúdo, decidimos a rede social, decidimos o nicho, a gente já sabia mais ou menos quais conteúdos a gente teria que produzir. Então a gente iria endereçar dores de desenvolvedores. Então dores de desenvolvedores geralmente são para o nosso nicho, né? A gente poderia trabalhar ali com eles. Pô, se o cara é PJ, ele paga pouco, ele contribui pouco para o INSS. Se ele contribui pouco para o INSS, então ele está sem proteção caso ele sofra um afastamento médico, caso ele fique inválido. Então a gente entrou numa seara de produto de seguro de vida focado em proteção de renda. Então a gente trazia esse problema, a gente dava luz a esse problema para as pessoas, para mostrarem para ela, pô, se você é PJ, por mais dinheiro que você esteja ganhando agora, talvez você esteja desprotegido, porque o que acontece se você ficar doente? O que acontece se você ficar inválido? Então quando você for trabalhar o seu conteúdo, pense, qual é o problema que o meu público pode estar passando e como a minha solução, meu produto, meu serviço ajuda a endereçar esse problema. Porque existe uma jornada de compra, existem as pessoas, uma jornada de consciência, uma jornada de compra. As pessoas, às vezes, elas não têm ciência de que tem um problema. As pessoas, às vezes, elas têm ciência daquele problema, mas elas não sabem qual a solução daquele problema. E, às vezes, as pessoas já sabem daquele problema, já têm ciência desse problema e estão procurando a solução. Idealmente, é você trabalhar em toda a jornada de compra. Então, quando você vai trabalhar o seu produto, você vai trabalhar o seu conteúdo para atrair cliente, para atrair lead, principalmente a partir da produção de conteúdo, tente sempre ajudar as pessoas a perceberem que ela tem um problema. Porque se você ajuda elas a perceberem que elas têm um problema, elas vão começar a jornada de compra com você e elas vão começar a ver você como solução para aquele problema, como uma alternativa para a resolução daquele problema. E uma grande sacada que a gente teve, que você também pode fazer, é utilizar isso a seu favor, que é começar a apresentar para o seu potencial cliente, para o seu potencial lead, que ele tem um problema. E como que a gente faz isso, tá? Dentro de um conteúdo, a gente utiliza um formatinho, que é um formatinho muito batido, que é o formato AIDA, A-I-D-A, que é atenção, interesse, desejo e ação. Quando você olha para um funil de marketing, todo funil de marketing é um funil AIDA. Primeiro você chama a atenção das pessoas para despertar o interesse, para
para criar o desejo e elas realizarem uma ação. Então um funil linear, por mais que funis não existam na prática, um funil teórico e linear, ele funciona dessa forma. E o que a gente faz nos nossos conteúdos é construir esse funil dentro de cada um dos nossos conteúdos. Então cada um dos nossos conteúdos, ele chama atenção para depois, chama atenção geralmente de um problema ou de uma situação ou de algo que está acontecendo, e para isso a gente utiliza ganchos, pode ser ganchos visuais e podem ser ganchos textuais. Então o que são ganchos textuais? Às vezes é você criar o conteúdo já iniciando ele, direcionando direto para a sua persona. Então a gente fala, Dev PJ, você ganha mais de 10 mil reais, então esse conteúdo é para você. Pô, chamamos a atenção da pessoa. Ou às vezes a gente pode utilizar um gancho visual, igual um conteúdo que a gente foi fazer, que a gente utilizou a imagem, que a gente foi falar de Breaking Bad para vender seguro de vida, eu utilizei a foto do Walter White. Então a pessoa que batia o olho ali e tá navegando no LinkedIn, aparece uma foto do Walter White e ela já assistiu Breaking Bad, ela para. Então eu captei a atenção dela. Então todo conteúdo ele precisa no início chamar a atenção da pessoa para que ela pare de scrollar e pare ali. A partir disso, tem que despertar um interesse nela. Então, como que a gente desperta o interesse? Falando de um problema. Então, a gente começa a falar do problema que aquela pessoa tem. Porque a pessoa vai se identificar naquilo e perceber que ela tem aquele problema e isso vai despertar o interesse dela. Então, se eu falo, Dev PJ, se você ganha mais de 10 mil reais por mês, esse texto é para você. A pessoa parou e começou a ler. E depois eu continuo falando. Se você ganha mais de 10 mil reais por mês e faz bem o dever de casa, você consegue guardar aí pelo menos 3 mil reais por mês. No final de 2 anos, você vai ter aí aproximadamente 100 mil reais guardados. Só que se algo acontecer com você no meio do caminho, se você ficar inválido, você vai ter que parar de trabalhar. Imagina se você perde um braço, quanto custa uma prótese e tudo mais. E eu começo a apresentar para ela um problema. Eu começo a apresentar para ela de que antes ela não tinha ciência de que alguma coisa podia acontecer com ela e agora ela tem ciência de que aquela coisa pode acontecer com ela, e aí eu entro com a solução ainda no meio do conteúdo. Então eu falo com ela, você pode continuar juntando seu dinheiro para sua reserva de emergência, isso é o certo a se fazer, isso é uma parte da gestão de risco. Você também deve ter um bom plano de saúde, mas outra coisa que você pode ter é um seguro, que é muito mais barato, que não é uma coisa para gente rica, vai ficar menos de 3% do seu orçamento, você vai poder se proteger contra isso, porque se você depender do INSS, não vai receber tanto, porque você paga pouco pro Labore, e aí eu desperto nela o desejo acerca daquele produto. Então, vamos lá, só recapitulando o conteúdo. Algo para chamar a atenção, pode ser textual, pode ser em imagem ou pode ser os dois. Depois você fala daquele problema para a pessoa, então elucida aquele problema para ela perceber que ela tem um problema, depois você começa a falar da sua solução. Depois que você apresentou a solução, você vai fazer uma chamada para ação, que é, se você ficou interessado, me chama para saber mais, me chama para falar mais a respeito disso, tá? Então a gente cria esse conteúdo na estrutura AIDA. E o que acontece, tá? Eu tô vindo aqui porque meu computador não saiu do modo entrar no modo descanso para eu conseguir ler minha colinha aqui. E por que a gente faz isso e qual que é o resultado, tá? Basicamente, 90% dos conteúdos que a gente publica flopam. O que é flopar? O conteúdo não performa bem, ele não tem um bom alcance, ele não tem um bom engajamento, ele não traz cliente. Mas cada conteúdo que a gente publica, a gente está construindo um pouquinho de disponibilidade mental nas pessoas que nos seguem. Então as pessoas que estão seguindo a gente, cada conteúdinho que elas verem, a gente começa a criar um pouquinho mais na cabeça deles de quando eu precisar de um seguro de vida, eu vou chamar essa pessoa. Ou será que eu estou precisando de um seguro de vida? Então esses conteúdos nos ajudam a criar peça por peça dentro da cabeça da pessoa necessidade de compra e que a gente é a solução quando ela tiver essa necessidade de compra, mas mais importante que isso é que a cada 10 conteúdos que a gente publica que dão errado, né, que a gente chama de flop, um viraliza. E é esse conteúdo que viraliza que traz uma enxurrada de cliente pra gente. Então a gente já tem conteúdos aí, eu vou tentar colocar aqui para vocês, conteúdos que já tiveram mais de 1 milhão de alcance. Um conteúdo desse, sozinho, trouxe 2 mil leads para nós. 2 mil leads. Orgânicos, 100% orgânicos, chamando no WhatsApp, preenchendo no Google Forms, mandando um DM, querendo realizar cotações de seguro de vida com a gente. Só para vocês terem uma ideia,
Um lead de seguro de vida bom aí vai custar entre 20 e 40 reais. Um conteúdo trouxe 2.000 leads. É coisa pra gente trabalhar a vida inteira. Tem muita corretora de seguro com anos que não consegue gerar essa quantidade de leads em um ano, gastando muito dinheiro com mídia paga. E você consegue fazer isso no seu negócio. Mas, para você ter esse conteúdo que viraliza, você tem que ter vários conteúdos que flopam. Porque você não sabe se o seu conteúdo vai ou não viralizar. Você tem que ir testando, produzindo, mudando formato, testando abordagens, testando temas diferentes e tudo mais, para você ir trazendo mais aprendizado, para você assim, em algum momento, por sorte, por competência, por experiência, seja lá por que for, você viraliza um. E aí quando você viraliza um por semana, 2 por mês, você já consegue trazer leads suficientes para você ou para o seu time comercial trabalhar, de forma que vocês vão ter demanda para ser trabalhada, tanto naquele momento quanto no futuro, porque depois você pode reciclar aqueles leads, tá? E toda vez que um conteúdo viraliza, isso ajuda pra caramba a trazer novos seguidores também. E esses novos seguidores vão ver a partir de agora aqueles conteúdos flopados e isso vai aumentar a disponibilidade mental neles, até que em algum momento você nem precisa mesmo viralizar, porque você está entregando tanto para aquela pessoa, está aumentando tanto a disponibilidade mental nela acerca daquele problema, acerca daquela solução, acerca de que você é a melhor alternativa, que em algum momento ela vai andar sozinha na jornada de compra e ela vai chamar você, como já aconteceu. Eu vou colocar o print aqui para vocês darem uma olhada da pessoa que mandou uma mensagem para nós, tá? Então, uma das coisas mais importantes aí nessa jornada de produção de conteúdo no LinkedIn são os ganchos. Como eu disse, você tem que chamar a atenção das pessoas, você tem que testar. Então, teste ganchos para chamar a atenção das pessoas, ganchos textuais, ganchos visuais. Faça o máximo possível de testes também na estrutura do seu conteúdo. Teste os temas que você vai falar para trabalhar esse funil AIDA com seu cliente. E o mais importante, você não precisa fazer isso para sempre. Porque vai chegar em algum momento, eu, por exemplo, no perfil do meu sócio, a gente produz aí entre 20 e 25 conteúdos por mês. Então, se a gente acerta 5 conteúdos, no próximo mês a gente pode replicar esses conteúdos, a gente pode simplesmente repostar ele. Então vai chegar em um momento, no fim de um ano, que a gente vai ter conteúdo para o mês inteiro, que a gente já sabe que performa bem. Porque não tem problema você repostar um conteúdo antigo. As pessoas que já viram aquele conteúdo provavelmente se esqueceram. Se elas esqueceram e elas consumirem aquele conteúdo de novo, você reforça a sua mensagem. E tem as pessoas, que é a grande maioria, que ainda não viu aquele conteúdo. Então, quando você publica um conteúdo de novo, você aumenta as chances de encontrar novos públicos e viralizar de novo e recomeçar todo esse processo de atrair lead e tudo mais. Agora, finalizando o vídeo, chegando no final aqui, vou falar para vocês algumas dicas de como que a gente aumentou o alcance dos nossos conteúdos sendo um perfil pequeno no começo. Como eu disse lá no início, o LinkedIn é uma rede social que tem um efeito de rede muito forte. Então, quando uma pessoa comenta numa publicação, aquela publicação provavelmente vai aparecer para outras pessoas. Então, como para as pessoas que seguem aquela pessoa. E eu sou uma pessoa que tem aproximadamente, na época eu tinha 40 mil seguidores no LinkedIn, hoje eu estou com 51 mil. Então, o que aconteceu? Quando a gente começou a produzir conteúdo no perfil do meu sócio, eu sempre ia lá e deixava um comentário. Quando eu deixava um comentário lá, aparecia que eu havia comentado na publicação de alguém. E as pessoas que me seguiam iam lá ver que publicação era essa. E isso começou a atrair pessoas para o perfil e para as publicações do meu sócio. Foi assim que a gente começou a gerar os nossos primeiros leads. Entendendo isso e sabendo do meu nicho, da minha persona, que é esse desenvolvedor, que é essa pessoa de tecnologia, eu comecei a procurar pessoas influentes no LinkedIn que também falavam com esse público. E aí o que eu comecei a fazer? Eu passei a oferecer para essas pessoas dinheiro para elas comentarem em publicações. Então eu chegava em alguma pessoa ali que tinha 10 mil seguidores e conversava, 10 mil seguidores da área da tecnologia, e combinava com ela: olha, semana que vem eu vou fazer uma publicação, eu gostaria que você deixasse um comentário lá, pode ser um comentário comentando para alcançar minha rede, eu te dou 50 reais para isso. Você topa? E algumas pessoas topam, outras não topam, outras comentam gratuitamente. E como é que eu fiz esse trabalho?
de encontrar essas pessoas? Primeiro, eu procurei ativamente e segundo, eu fiz a coisa mais antiga do mundo. Eu perguntei para as outras pessoas. Então eu fui lá no meu LinkedIn e perguntei: quem são as pessoas no LinkedIn que têm mais influência, que vocês conhecem, que são influenciadores de pessoas da área da tecnologia? Eles davam os nomes, eu adicionava as pessoas, mandava mensagens. Então, eu faço isso até hoje, eu faço semanalmente, eu pago pessoas para comentar em publicações minhas. Não é muita gente, é 2, 3 pessoas. Então, eu chego ali para 3 pessoas numa semana e falo: aqui, toma R$50 cada um, deixa um comentário para mim. E isso, aquele comentário que ele deixa na publicação do meu sócio, chega na rede deles e aí começa a atrair o público deles para a publicação do meu sócio e aí o fluxo vai reiniciando. Outra coisa que eu faço também, mas essa não tem dado muito resultado, mas eu acho que pensando em branding, tá? É algo muito legal, eu ter feito publi. E aí eu chamo esse primeiro que eu falei de publi comentário, então eu estou pagando a pessoa para ela deixar um comentário lá para mim, mas também tem a publi mesmo, onde eu passo para a pessoa um direcionamento de conteúdo, dou um briefing de conteúdo, então vou atrás desses influentes que falam com a persona da área, né, ali a pessoa de tecnologia, e eu falo: cara, faz um conteúdo falando disso aqui para mim e marca o meu sócio. Então com isso eu consigo fazer com que mais pessoas conheçam o meu sócio, conheçam o perfil dele, e de novo a gente recomeça todo aquele ciclo de aumentar a disponibilidade mental a partir de cada um desses conteúdos, tá? Uma outra coisa que é legal também de ser falada é que, pelo fato do conteúdo no LinkedIn ser um conteúdo escrito, você consegue reaproveitar ele muito bem em outras redes sociais. Você pode, por exemplo, entrar num Substack da vida, por exemplo, e pode pegar aquele conteúdo que você escreveu no LinkedIn e reutilizar ele no Substack, que é uma outra rede social, em formato de newsletter e tudo mais. Então é só copiar e colar. Você pode pegar aquele conteúdo do LinkedIn que você escreveu, transformar ele em um roteiro de vídeo, gravar um vídeo, postar no seu Instagram, postar no seu TikTok. Você pode pegar aquele conteúdo que você escreveu no LinkedIn, utilizar uma imagem no seu Instagram estática e colar aquele conteúdo como legenda. Você pode pegar aquele conteúdo que você escreveu no LinkedIn, transformar nele num conteúdo de carrossel e criar um carrossel. Então, como a escrita é a base de todo o conteúdo, você não precisa só repostar seu conteúdo no LinkedIn, você pode reaproveitar ele em outras redes sociais. Vamos baixar aqui. E aí, quais são os próximos passos, né? Tanto para mim aqui e também o que eu acho que você deveria fazer a partir de agora com esse vídeo. Os próximos passos para nós aqui primeiro é desvencilhar um pouco, ou não sei se a palavra certa é desvencilhar, mas a gente expandir canais de marketing. Apesar de que a corretora está muito bem, o meu sócio está muito bem e tudo mais, o nosso negócio está inteiramente pautado na imagem dele. Então, se a gente é cancelado, né, se a gente é bloqueado no LinkedIn ou se o algoritmo do LinkedIn muda, a gente perde o nosso negócio. Então, a gente tem que construir um negócio pautado no nome da empresa. Então, a partir de agora, a gente vai começar a reaproveitar o conteúdo dele com a imagem dele em outras redes sociais, mas ao mesmo tempo também a gente não vai tentar fugir um pouco dessa dependência do LinkedIn, porque quando você depende de uma rede social para ter um negócio, você fica refém daquela rede social e caso alguma coisa aconteça, você perde o seu negócio. Então tenha muita ciência disso, mas isso não quer dizer que você não deva começar utilizando uma rede social, tá? E o próximo passo que eu deixo para você aqui agora é como que você pode transformar, como que você pode criar conteúdo para um nicho específico dentro do LinkedIn, fugindo do oceano vermelho de outras redes sociais. Então eu vou te dar alguns exemplos de coisas que eu tenho visto, tá? Eu tenho visto personal trainer dentro do LinkedIn, dando dica para C-level e para diretor, para eles se exercitarem em 15, 20 minutos, que são pessoas que não têm tempo. Eu tenho visto nutricionista dentro do LinkedIn, dando dica de fazer marmitinha, porque sabe que a rotina dos profissionais é muito corrida. Apareceu já para mim pessoa do nicho de moda, que é consultoria de imagem, que ela pode ir para o LinkedIn ensinando a como se vestir e tudo mais. Dá para a gente ir até um pouquinho mais longe, por exemplo, se eu sou um adestrador de cães, eu até fiz um conteúdo sobre isso, se eu sou um adestrador de cães,
Tem espaço no LinkedIn? Tem espaço no LinkedIn, porque dentro do LinkedIn tem pessoas que têm cães, dentro do LinkedIn tem pessoas que trabalharam remoto nos últimos 5 anos e agora estão voltando para o presencial, estão indo para o regime híbrido e estão deixando o cachorro sozinho em casa. E esse cachorro vai ter alguns problemas, e esses donos estão preocupados com esses cães. Então pode entrar também esse nicho, um adestrador de cão pode produzir conteúdo no LinkedIn para atrair cliente. Se você é psicólogo, você pode. Qual dor eu consigo endereçar de pessoas que tem no LinkedIn? Então você pode trabalhar ali burnout. Tem advogado trabalhando no LinkedIn só falando de pejotização, ou seja, conscientizando as pessoas que são seletistas e que foram para o regime PJ, de que talvez alguns direitos delas estão sendo quebrados e que elas podem processar as empresas. Então existem N maneiras de você produzir conteúdo no LinkedIn para outros nichos fora da caixa e ainda assim conseguir vender o seu negócio. E todos os negócios que eu falei aqui são negócios B2C, que você vende para outras pessoas. Não são negócios que você vende para outras empresas. Se eu fosse falar de produção de conteúdo, de empresas que vendem para empresas, a lógica é basicamente a mesma. É basicamente a mesma. A única coisa que você vai ter que fazer é se o stakeholder, ou seja, quem sente, as pessoas que estão envolvidas naquela compra, quem são as personas? Às vezes você vai ter que falar com mais de uma persona. Então, eu vendo um software para o RH. Quem sente a dor? O RH. Mas quem paga? Quem paga? O CFO? Então, talvez eu tenha que falar com esses dois públicos. Ou, eu estou endereçando uma venda de CRM. Quem sente a dor? O marketing. Mas quem tem que implementar? Engenharia. Mas quem tem que pagar? O CFO. Então tem que falar com essas 3 pessoas. Às vezes eu tenho que falar com operações também. Quando você está falando com o B2C, geralmente você vai falar com uma persona dentro de um nicho. Quando você vai fazer no B2B, talvez você vai ter que falar com mais personas. Isso vai envolver uma estratégia de conteúdo um pouquinho mais robusta. Mas a lógica de tudo que eu passei até aqui é a mesma, tá? Então você determina a rede, escolhe um nicho, vê se esse nicho é segmentável, escolhe uma persona, produz conteúdo para ela, mostrando para ela que ela tem um problema, mostrando que você é a possível solução e chamando ela para resolver aquela solução, para resolver aquele problema com você, porque você é a solução. E aí você vai produzindo conteúdo até que uma hora você viraliza um ou outro, e esses que você viraliza atraem clientes, os que você não viraliza trabalham para você para aumentar a disponibilidade mental na cabeça das pessoas. Bom, espero que vocês tenham gostado, ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas podem deixar os comentários aqui que eu ajudo vocês. Me sigam nas redes sociais, segue esse vídeo aí, curte, compartilha, faz o que você quiser. Tamo junto, um abraço, até a próxima.